Então, olá a todos, uma vez mais bem-vindos aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Já sabem que a edição semanal normalmente é sempre ao sábado, não é? É durante o fim de semana. Por vezes não consegue ser mesmo ali ao sábado, passa um bocadinho ali para o domingo, mas tem a ver aqui com as vicissitudes do dia a dia. Portanto, hoje vamos falar um bocadinho sobre outro vírus, já que estamos aqui agora numa de vírus, não é? Vamos falar aqui sobre o sarampo. Portanto, o sarampo é uma patologia, é um vírus, uma doença que é conhecida de todos nós, não é? Principalmente atinge aqui as faixas etárias mais jovens, não é? E é uma doença que muita gente pensa que é uma doença de criança, não é? Que acontece normalmente quando somos crianças, mas tem havido grandes chutes, principalmente aqui a nível europeu, de sarampo. Está relacionado aqui com fatores vários, não é? Com a globalização principalmente, não é? Sabemos que é uma doença que felizmente hoje em dia, apesar de tudo, já tem uma taxa de mortalidade muito mais baixa do que tinha há uns anos atrás, muito graças à prevenção primária, que nós denominamos na saúde pela vacinação, não é? E portanto estamos aqui no bom caminho, aparentemente, e esperemos continuar no mesmo. Portanto, fiquem desse lado. Vamos então hoje abordar aqui o vírus do sarampo. Já vamos saber um bocadinho mais sobre este vírus, esta patologia, e até já. Então, uma vez mais, bem-vindos aqui ao canal. Vamos então falar um bocadinho sobre o sarampo hoje. Já sabem que eu sou o Tiago Mota, tentar aqui então todos os fins de semana para dar alguma informação sobre saúde a todos vós aí desse lado. E espero que seja uma mais-valia, não é? Hoje aqui diretamente do carro, não é? Vamos falar um bocadinho então aqui sobre o sarampo. Sabemos que é um vírus que pertence aqui à família, a par do que foi falado também e já deixado aqui no canal, o vídeo sobre a parotidite, sobre a papeira, a cachumba, como se diz também no Brasil, e pertence à mesma família, paramyxovírus, portanto isso é a família também do sarampo. Portanto, este vírus, o vírus do sarampo, é um vírus que atinge principalmente aqui, e é típico do ser humano, portanto é um vírus que atinge o homem, não é? É o único hospedeiro deste vírus, portanto é um vírus que realmente transmite-se principalmente aqui por gotículas, portanto lá estão, como estão a ver, é idêntico e sendo da mesma família que a parotidite, que eu aproveito e deixo aqui o link para vocês darem uma vista de olhos também, transmite-se da mesma forma, portanto por gotículas, são aquelas microgotas que são expelidas ou quer pela tosse, quer pelo espirro. Portanto é como um aerossol. Lembra-se de eu dar esse exemplo no vídeo da parotidite. Portanto, uma pessoa que tenha um spray e que dê uma bombada no spray, normalmente sai aquele fluxo do spray, não é? E quando nós espirramos, embora não consigamos ver muitas vezes, deitamos muitas gotículas para a frente, portanto às vezes a 1 metro e tal de distância, e podem ser aspiradas, ou neste caso inspiradas, pelas as pessoas que estão ao nosso redor e provocar então também a infecção destas pessoas. Portanto, acontece um pouco nestes moldes, não é? E há então aqui um contacto direto com estas gotículas que depois podem ou não, atenção, podem ou não quer dizer que aconteça sempre, não é? Porque depois tem que haver aqui alguns fatores também que proporcionem aqui a instalação do vírus, a incubação do vírus e a infecção, não é? Podem levar aqui então com que a pessoa fique infectada através então de contacto com estas gotas. No fundo são microgotas de saliva, não é? Que a pessoa depois tem contacto, a outra pessoa tem contacto. Portanto, por norma é uma doença benigna, não é? Por norma é uma doença que provoca determinados sintomas, mas como todos os vírus, ou a maior parte dos vírus, esses sintomas depois são controlados com a medicação existente nos dias de hoje e com algumas medidas não farmacológicas, não só farmacológicas, não é? Não só medidas através de medicamentos, não é? Mas também medidas como, por exemplo, quando existe febre, podemos fazer aqui um arrefecimento, tomar um banho de água mais tépida, tentar, isto são medidas não farmacológicas, ok? São medidas que não são precisos medicamentos para nós também temos aqui alguma estar a proporcionar aqui alguma diminuição destes sintomas. Portanto, o que nós temos aqui realmente é alguns sintomas
Esses sintomas, normalmente, depois, ao final de alguns dias, por controle, depois com a ajuda de algum controle de medicação, acabam por ser atenuados. É óbvio que depois podem surgir aqui outros fatores que podem exacerbar a doença, não é? E podem fazer com que o hospedeiro, a pessoa, fique com o sistema imunitário mais reduzido e seja aqui atacado, entre aspas, ou não, por outras doenças, e aí sim seja necessário aqui outro tipo de medicamentos direcionados para essas doenças, como por exemplo as pneumonias, dá um exemplo, portanto, provocado por uma bactéria. Não quer dizer que isso não aconteça, mas isso são estados graves do sarampo, ok? Portanto, por norma, o sarampo é uma doença benigna. É resolvida ao fim de alguns dias, já vamos saber mais ou menos quantos, mas é resolvida e acaba por a pessoa ficar com imunidade, não é? Imunidade ao sarampo, e portanto a imunidade normalmente é uma imunidade para a vida, ok? Uma imunidade para a vida. Não é uma imunidade de 6 meses, como por exemplo acontece normalmente aqui com a Covid, não é? O vírus que anda aí agora e felizmente que já não provoca a doença grave, ou em muitos poucos casos a provoca, mas normalmente é uma doença benigna e que a pessoa fica com imunidade para toda a vida. As causas que podem levar, uma vocês já sabem, portanto, quer por contacto direto por gotículas, normalmente é devido à propagação dessas mesmas gotículas, há aqui uma infecção então provocada por isso. Normalmente, se houver aqui contacto com secreções também no nariz, secreções que hajam no nariz, portanto rinorreia, aquela, às vezes que estamos aqui com secreções no nariz, mexemos e podemos tocar em alguns sítios, e se houver um contacto de outra pessoa muito breve, pode realmente ainda, depois essa pessoa leva as mãos ao nariz, aos olhos, à boca, pode fazer com que haja aqui também uma infecção por sarampo também dessa pessoa. E depois temos outros fatores, se essa pessoa que teve contacto com essas gotículas é ou não imune, se já teve sarampo, se tem a vacinação ou a vacina contra o sarampo, portanto todos esses fatores depois contam para que a doença se instale, ok? Portanto a transmissão normalmente não é feita indiretamente, portanto eu posso ter sarampo, posso realmente ter rinorreia, não é? Ter aqui secreções nas narinas ou na boca, posso mexer noutro sítio qualquer, outra pessoa, por exemplo, posso mexer aqui, por exemplo, no manipulo de uma porta. Outra pessoa, passado 1 ou 2 minutos, vai lá mexer no manipulo de uma porta. Se calhar há alguma probabilidade de a pessoa depois, se for com a mão à boca, olhos, nariz, que são as principais vias de transmissão das doenças, não é? Fique também ela mesma infectada. Mas isso se for muito um contacto imediato praticamente, não é? Porque caso não seja, o vírus aguenta muito pouco tempo fora do hospedeiro, como qualquer vírus praticamente, ok? Se estiver numa zona com bastante iluminação solar, portanto os próprios raios ultravioletas acabam por matar muito rapidamente os vírus, portanto não só o vírus do sarampo, mas outros vírus também, portanto tudo o que é zonas em que exista uma grande incidência de ultravioletas, normalmente tudo o que é desses micro-organismos não aguentam muito tempo. Portanto, os vírus também não afetam todas as pessoas, não é? Já percebemos isso, principalmente se forem pessoas saudáveis, se forem pessoas bem nutridas, como crianças principalmente, visto que é aqui a população-alvo deste vírus, porque normalmente propaga-se muito por escolas, mas hoje em dia, como também existe a vacinação, numa fase muito precoce, acaba por haver uma grande imunidade de grupo, não é? E não se instalar esta doença. Portanto, raramente é grave. Não quer dizer que não apanhem, às vezes podem apanhar, mas normalmente é debelada facilmente, principalmente por crianças. Portanto, é óbvio que a doença mais grave de sarampo depois pode-se complicar, como eu acabei também de dizer ainda agora, se houver, por exemplo, pneumonias, principalmente aqui em bebés, e também pode haver também otites e complicações, não é? Derivado também aqui ao sarampo. Portanto, o que pode acontecer em doenças graves também, provocado pelo sarampo, é realmente aqui hemorragias, pode haver uma baixa de plaquetas, e essa baixa de plaquetas pode levar realmente aqui a alguns hematomas. Não entrarei em pormenores, não é? Porque não é isso que me interessa neste vídeo de hoje,
mas pode levar aqui alguns hematomas, e esses mesmos hematomas podem levar também aqui hemorragias, porque havendo as plaquetas, que são os principais elementos aqui que entram no fator de coagulação, ou seja, que realmente quando há uma ferida eles fazem um tampão na ferida para a pessoa não se esvair em sangue, não é? Se há uma baixa de plaquetas, todos nós percebemos que qualquer trauma, qualquer situação que possa acontecer a nível da nossa pele, ou de um órgão, ou uma região interna, pode ser complicado depois conseguir estancar essa mesma situação, esse mesmo ponto de trauma, não é? Pode levar também aqui a encefalites, que não são mais do que inflamações e infecções cerebrais, não é? Do encéfalo. O que é que essas encefalites normalmente provocam também? Podem provocar também aqui, de alguma forma, febres altas, febres muito altas, podem levar a ter aqui a desorientação, convulsões, que até, em último caso, podem levar a coma, e são situações muito, muito, muito complicadas e nada fáceis de resolver. Portanto, entre 2 dias e normalmente 3 semanas depois de aparecer a erupção a nível da pele, porque é um dos fatores também muito característicos e que servem para nós afunilarmos, de certo modo, aqui o conhecimento e nos dar realmente aqui, objetivamente, um diagnóstico de sarampo, é realmente as erupções que aparecem ao fim destes dias na pele. Portanto, é um dos sintomas, como já calcularam, da própria doença, e no caso da encefalite pode ser realmente aqui breve, nada de muito longa, e a pessoa acaba por recuperar ao fim de aproximadamente uma semana, mais ou menos, mas também há casos em que não há sucesso, não é? E pode causar aqui lesões cerebrais graves, não é? Para a vida, e até, em último caso, a morte, ok? Portanto, não são situações que aconteçam com frequência, mas são situações em ter em conta, provocada aqui pela doença do sarampo. Portanto, temos de ter aqui alguns cuidados. Os sintomas, além do mal-estar, como praticamente todas as patologias nos provocam, né, algum mal-estar, podemos ter aqui realmente conjuntivites, podemos ter aqui a dita rinorreia, escorrimento nasal, não é? Este exudado nasal mais abundante, não é? Pode ser uma das causas também. Pode levar aqui realmente alguma tosse, há uma tosse mais frequente, e pode surgir aqui alguns pontos brancos no interior da bochecha, cerca de 1 a 2 dias, mais ou menos sensivelmente, antes do aparecimento da tal erupção cutânea que referi há pouco. E esta mesma erupção cutânea, que são o género de umas manchas que vão aparecendo, principalmente, normalmente, quase sempre na cara, portanto na face, e depois vão se espalhando aqui por o tronco e pelos membros. Portanto, é é mesmo daqueles sintomas característicos do sarampo, e que quase nos dão certeza absoluta que a pessoa está a sofrer dessa patologia, portanto está infectada com o vírus da família então dos paramyxovírus, está bem? Portanto, a febre alta também é um dos sintomas, e realmente ter aqui algum cansaço, e até cansaço extremo por vezes, e também um cansaço não só físico, mas também psíquico, está bem? Psicológico. O vírus, a nível da incubação, sensivelmente, o tempo de incubação é normalmente de 8 a 13 dias, portanto, é o tempo que ele demora a incubar até demonstrar os primeiros sintomas, não é? Até se manifestarem estes primeiros sintomas, e realmente é aqui possível ser-se portador do vírus. Portanto, como devem calcular, visto que se ele incuba durante 8 a 13 dias, não é? Neste período, nesta janela, é possível ser portador e não ter aqui nenhum tipo de conhecimento que a pessoa que o é. Portanto, a pessoa pode não saber que é portadora do vírus do sarampo e ser, não é? E aí pode realmente haver aqui também um contágio mais facilitador. O período, falando em contágio, o período de contágio normalmente é aqui, e pode ocorrer desde os 4 dias antes até aos 4 dias após o início da erupção cutânea. Portanto, 4 dias antes de aparecer a erupção cutânea, aquelas manchas vermelhas, a pessoa pode contagiar outra pessoa,
e até 4 dias depois de aparecerem essas mesmas manchas. Portanto, a pessoa tem aqui um período de 8 dias, sensivelmente, em que pode contagiar as outras pessoas, não é? Sem dar conta, pelo menos 4 dias sem dar conta, e 4 dias depois, já sabendo, não é? Se procurar, normalmente as pessoas procuram logo aqui ajuda, veem estas manchas. Após haver estas manchas, 4 dias depois de começarem a aparecer estas manchas, a pessoa pode e tem um alto grau de poder contagiar outra pessoa, ok? Portanto, temos de ter aqui atenção acrescida, não é? Uma atenção acrescida, e realmente pode ser até este período de contágio, não é? No dito normal, o que eu acabei de dizer, mas se a pessoa tiver realmente aquele sistema imunitário mais comprometido, portanto, se estiver imunodeprimida, não é? Ou imunocomprometida, pode realmente este período ser alongado, ok? Ou seja, isto é, este período pode demorar mais dias do que apenas estes 4 dias após as manchas e 4 dias antes do aparecimento das manchas. Normalmente é feito um diagnóstico clínico, em que o médico normalmente faz a observação, a pessoa diz que tem determinados sintomas, não é? É óbvio que se realmente o diagnóstico do sarampo, além destes sintomas mais característicos, ou destes sintomas mais característicos que são as manchas na pele, é realmente aqui um pouco dúbio fazer algum tipo de diagnóstico, é mais difícil, não é? Porque existem muitas doenças que também têm aqui realmente sintomas idênticos, mas a partir do momento em que haja aqui manchas cutâneas, que são estas erupções cutâneas que começam na face e vão pelo resto do corpo, tronco, membros, realmente não há muito mais aqui a duvidar, e aponta-nos, sem sombra de dúvidas, para um diagnóstico de sarampo, ok? Portanto, se caso haja dúvidas, e pode acontecer, podemos sempre fazer aqui algum tipo de exame laboratorial, não é? Como eu disse há pouco, ou seja, como eu disse no início do nosso vídeo de hoje, o tratamento é dar tempo ao tempo, basicamente. Numa pessoa saudável, numa pessoa que não tenha imunidade aqui ao sarampo e que tenha contraído aqui a doença, o tratamento é feito com o controle da febre, do mal-estar, o controle de realmente aqui, por exemplo, esta fraqueza, este cansaço extremo, a pessoa tem que ter algum repouso, tem que se cingir a um sítio como, por exemplo, o seu quarto, estar em casa, em repouso, e hidratar, beber água. A pessoa vai desidratando, não é? Sais minerais são essenciais, uma alimentação saudável também, e controlar basicamente aqui a febre e alguns sintomas com alguma inflamação na garganta que possa existir, com anti-inflamatórios, ibuprofeno, por exemplo, como por exemplo o paracetamol, um antipirético, para baixar um bocadinho as febres ou o mal-estar, algumas dores musculares que a pessoa possa ter, ou artralgias, dores a nível das articulações, também podem ser controladas com analgésicos, e portanto, normalmente estes sintomas ao fim de de cerca de 2 a 3 semanas acabam por se dissipar e vão melhorando gradualmente, ok? Portanto, é importante a pessoa sempre lembrar-se e ter isto bem presente, que é realmente o que interessa é realmente controlar aqui estes sintomas, portanto, a febre, dores musculares, repouso é importante, e pronto, fazer aqui também, e pode ser uma mais-valia, uma suplementação com vitaminas, principalmente aqui vitamina A, que é importante também, e realmente se houver, e pode acontecer, como também já referi, alguma infecção bacteriana, porque visto que o nosso corpo está a lutar contra um vírus, pode ficar um bocadinho mais imunocomprometido, não é? E então há sempre aqui alguns agentes que aproveitam estes casos para se instalarem também, e um deles são as bactérias, não é? Principalmente a pneumonia. E se houver realmente aqui algum tipo de infecção bacteriana, não é? Pode haver necessidade de fazer aqui algum tipo de antibiótico mais dirigido para esta situação. Relativamente aqui à prevenção, que, a meu ver, como vocês sabem, é o normal, é o mais importante. Portanto, sendo o mais importante uma prevenção primária, esta prevenção é feita através da vacinação. Portanto, é o tratamento mais, se podemos chamar tratamento, mas contra a doença, é o mais eficaz contra a doença, é realmente aqui a vacinação. E no nosso Plano Nacional
de vacinação, portanto temos realmente aqui já inserido no mesmo há vários anos a Vaspro, portanto a Vaspro, que é VASPR, portanto a Vaspro é uma vacina que é feita hoje em dia, todas as crianças, a primeira dose é feita, se não me engano, aos 12 meses, portanto é uma vacina que é contra o sarampo, é uma vacina que é contra a parotidite e é uma vacina que também é contra a rubéola, portanto são 3 doenças numa só vacina que podemos ficar aqui com um ganho acrescido de saúde também futuramente. Portanto, é feita esta vacina aos 12 meses, é gratuita, está inserida no Plano Nacional de Vacinação e pode também, e a segunda dose, portanto é uma primeira dose e uma segunda dose que é normalmente efetivada, que é administrada, inoculada aos 5 anos de idade à criança. Portanto, funciona um bocadinho nestes moldes. É óbvio que em caso de ser um adulto que não tenha vacinação, normalmente quando são adultos aqui que tenham nascido a partir de 1970 e qualquer coisa, não sei se é 72, não, também não sei agora precisar, mas normalmente os adultos que nasceram antes, normalmente têm imunidade, via na altura grandes surtos de sarampo, quase todos os miúdos tinham sarampo, portanto normalmente têm imunidade, não é? Os que nasceram após essa data, normalmente têm todos a vacina já e são vacinados e, portanto, têm essa imunidade que foi administrada diretamente, não é? Portanto, o que pode aqui acontecer é realmente ser alguém que não fez nenhuma coisa nem outra, mas para isso depois também há resposta a nível do Serviço Nacional de Saúde relativamente a uma situação dessas. O que podemos retirar de toda esta informação realmente é que o sarampo é, por norma, uma doença benigna, mas que temos de ter alguns cuidados, porque existem aqui pessoas que têm algumas comorbilidades, e até não por nós. Nós podemos ser pessoas saudáveis, contrair o sarampo porque não temos imunidade dada pela vacina, nem nunca tivemos, não é? O sarampo, a doença, mas podemos contagiar sempre pessoas mais idosas que não têm, às vezes os nossos avós, por exemplo, que não têm essa mesma imunidade e pode provocar situações muito complicadas, visto que já têm outras doenças, não é? Essas pessoas, isso têm alguma certa idade. Portanto, não podemos pensar só em nós, também temos que pensar um bocadinho nos outros e se tivermos estes cuidados, nunca é demais, ok? Ter esses cuidados mesmo. Portanto, temos de ter cuidado. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido uma mais-valia para completar a vossa biblioteca informativa relacionada aqui com a saúde. É esse o meu papel todos os fins de semana aqui junto de vós. E ficamos por aqui então hoje. Espero que tenham uma boa semana. Já sabem, eu sou o Tiago Mota, tento estar aqui então todos os fins de semana para ajudar a nível de literacia na saúde. Deixem o vosso like, deixem a vossa subscrição, o toquinho no sininho para receber as notificações e podem sempre falar com amigos, com famílias, também podem ajudar também os familiares, visto, espero que a informação seja útil. E não se esqueçam, bons estudos durante a semana, bom trabalho e cá vos espero então para o fim de semana que vem. Muito obrigado e até lá.